Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental: as regras do jogo entre a administração pública federal e nós, cidadãos. Sabe, o processo administrativo, a nossa fonte principal é a Lei número 9784, lá de 1999. Ela é tipo a espinha dorsal disso tudo. E a missão hoje é tentar desvendar esse emaranhado que às vezes parece só burocracia, né? Ver como essa lei organiza as coisas, protege nossos direitos e, ao mesmo tempo, tenta fazer a máquina pública andar. Tem uma lógica por trás, para dar ordem e justiça. Bora entender isso melhor? Para a gente começar, qual é a grande sacada dessa lei? O objetivo principal dela. E ela vale só para o executivo ou vai além? Olha, ótima pergunta para começar. O objetivo é duplo, sabe? Primeiro, claro, proteger os direitos de quem se relaciona com a administração, nós, os administrados. Mas, ao mesmo tempo, é ajudar a própria administração a cumprir seus fins, a fazer o que tem que fazer. E não é só para o executivo. Ela se aplica à administração direta e indireta. E até quando o legislativo ou o judiciário estão agindo em função administrativa, sabe? Quando não estão fazendo lei ou julgando, mas administrando mesmo. A lei até define quem é quem: órgão, entidade, autoridade, para deixar as regras mais claras para todo mundo. Entendi. E ela já começa falando de princípios, né? Legalidade, finalidade. Exato. E essa parte é crucial. O ponto aqui não é só decorar a lista. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e por aí vai. O que é fascinante, assim, é que eles são obrigatórios. Obrigatórios como? Não são só diretrizes. Não. São comandos mesmo. A administração tem que seguir. Não é uma opção, entende? É a base de tudo. Tá. E na prática? O que esses princípios tão bonitos significam no dia a dia? Eles se traduzem em regras bem concretas, viu? Tipo, a administração tem que agir sempre dentro da lei, buscando o interesse público, não o interesse pessoal de alguém lá dentro, sabe? Nada de promoção pessoal. Tem que agir com ética, com honestidade, boa-fé, dar publicidade aos atos. A regra é ser transparente, a não ser que a Constituição mande manter sigilo. Tem que ser razoável, proporcional, especialmente na hora de aplicar uma multa ou uma sanção. E um ponto-chave, tem que explicar por que decidiu algo. A famosa motivação. Motivação, a gente vai voltar nisso, né? Parece importante. Fundamental. E tem mais. A lei busca um equilíbrio, sabe? Exige sim formalidades para garantir direitos, tipo ouvir a pessoa, deixá-la se defender, mas também pede para simplificar as coisas, para não criar burocracia inútil. Garantir que a gente possa falar, apresentar prova, ver o processo, recorrer. E olha que interessante, em regra, o processo administrativo é de graça para o cidadão. E a administração não pode ficar esperando, ela tem que tocar o processo para frente, tem que impulsionar de ofício, como a gente diz. E as interpretações da lei, sempre buscando interesse público, sem criar regra nova e aplicar para trás pegando a gente de surpresa. Esse equilíbrio que você falou. Entre a regra dura, a garantia do direito e essa busca por ser mais ágil, mais simples. Como é que isso funciona na vida real? A lei dá mais peso para um lado? Então, a lei não diz, isso é mais importante que aquilo, ela joga os dois na mesa. Isso quer dizer que quem está aplicando a lei, o gestor, o servidor, tem que pensar, ponderar em cada caso. É um desafio, né? A ideia é que a eficiência não pode passar por cima da lei, nem dos direitos da pessoa, como o direito de se defender, de ser ouvido. Mas também o excesso de carimbo, de papelada, não pode travar tudo. É uma tensão, mas uma tensão boa, que busca o melhor resultado dentro das regras do jogo democrático. Faz sentido. E falando em direitos, vamos focar um pouco mais na gente, no cidadão. O que essa lei garante para quem está lá, precisando resolver algo com o governo? Olha, são coisas que parecem básicas, mas são essenciais para uma relação justa, né? Primeiro, é o direito de ser tratado com respeito. Parece óbvio, mas está lá na lei. Segundo, o direito à informação. Saber o que está acontecendo no seu processo. Poder ir lá, olhar os documentos, pedir cópia, saber o que foi decidido, não ficar no escuro. Terceiro, e muito importante, o direito de participar. De falar, de apresentar suas razões, seus documentos, e isso antes da decisão final, não depois que já está tudo resolvido. E tem também o direito de ter um advogado, se a pessoa quiser e puder.
Não é sempre obrigatório, mas é um direito. O foco é esse: ser informado e ser ouvido. Perfeito. E como você disse antes, é uma via de mão dupla, né? Se o cidadão tem direitos, a lei também espera algumas coisas dele. São os deveres do administrado. Deveres, quais são? Basicamente, agir com lealdade, com boa fé. Isso significa falar a verdade sobre os fatos, não inventar história, né? Agir com respeito, com educação. A lei usa a palavra urbanidade. E tem um ponto que às vezes gera dúvida: não agir de modo temerário. Modo temerário. O que seria isso exatamente? Parece meio subjetivo, não pode ser usado para intimidar alguém que só está tentando se defender? É uma ótima pergunta. Agir de modo temerário seria, tipo assim, agir de má fé, de forma muito imprudente, só para atrapalhar o processo, sabe? Fazer pedidos sem pé nem cabeça, repetitivos, só para tumultuar mesmo, sem um motivo justo. A ideia é evitar abusos, claro, mas você tem razão, a avaliação disso tem que ser cuidadosa para não calar ninguém que está legitimamente buscando o seu direito. Além disso, o cidadão tem o dever de dar as informações que pedirem e colaborar para esclarecer os fatos. É uma responsabilidade dos dois lados para a coisa funcionar bem. Entendi. Temos os princípios, os direitos, os deveres. Mas na prática, como é que um processo desses começa? Quem dá o pontapé inicial? Tem basicamente duas formas. Ou a própria administração percebe que precisa resolver algo e começa o processo por conta própria. É o que a gente chama de início de ofício. Ou então começa porque alguém, um interessado, faz um pedido formal por escrito. E esse pedido tem que ter umas informações básicas, né? Sim, tem que ter. Indicar para qual órgão você está mandando, quem é você, nome, documento, essas coisas, seu endereço para receber as respostas, explicar direitinho o que você quer e por que você acha que tem direito, os fatos e os fundamentos, né? E, claro, datar e assinar. A ideia é deixar claro o pedido. E se falta alguma coisa nesse pedido? O órgão pode simplesmente jogar fora? Não pode recusar sem motivo. Se for algo que dá para corrigir, tipo, faltou um documento, o endereço está incompleto, o servidor tem que orientar a pessoa, explicar o que falta, dar um prazo para consertar. A lei até fala para usarem formulários padronizados para facilitar. E tem mais. Se um monte de gente tiver o mesmo problema, o mesmo pedido contra a administração, eles podem até fazer um requerimento só, todo mundo junto. Interessante. E quem são exatamente esses interessados que podem começar ou participar de um processo? É só quem tem o direito direto? A lei é bem aberta nisso, viu? Claro que o primeiro interessado é quem está buscando um direito ou interesse próprio, ou quem representa essa pessoa. Mas não para aí. Também é considerado interessado alguém que, mesmo sem ter começado o processo, pode ser afetado pela decisão que vai sair dali. Pensa, sei lá, num vizinho numa obra. E mais, a lei reconhece o papel de organizações, associações, para defender interesses coletivos de um grupo ou até difusos, que são de todo mundo, tipo meio ambiente. Basicamente, qualquer pessoa maior de 18 anos ou representada que tem um interesse legítimo naquilo pode se meter no processo. Ok, o processo começou. Já sabemos quem pode estar ali. Mas quem de fato tem o poder de analisar, de decidir? Como a lei organiza isso? É qualquer um que pode pegar o processo? Não. Aí entra o que a gente chama de competência. É um conceito-chave. Basicamente é saber qual órgão, qual autoridade tem a responsabilidade legal por aquele assunto específico. A lei define quem faz o quê. E a regra geral é que essa competência não dá para abrir mão. O órgão que é competente tem que cuidar daquilo. É irrenunciável. Exato. Mas a lei não é totalmente rígida, ela permite algumas flexibilidades para a coisa funcionar melhor. Tem a delegação, por exemplo. Delegação. Tipo passar a bola? É mais ou menos isso. Um órgão pode passar uma parte da sua competência para outro órgão. Pode ser até para um que não é subordinado, viu? Por motivos práticos. Sei lá, para agilizar, porque o outro órgão tem mais conhecimento técnico ou está mais perto do local. É para a gestão ser mais eficiente. E tem o contrário também, a avocação. É quando o chefe, o órgão superior, por um motivo importante e justificado, puxa para cima a tarefa que normalmente seria do órgão de baixo. Mas isso é temporário e excepcional. Ah, entendi. Mas imagino que não dê para delegar qualquer coisa, né? Deve ter um limite. Com certeza, tem coisas que não podem ser delegadas de jeito nenhum. Por exemplo, criar regras gerais, os tais atos normativos,
ou decidir um recurso administrativo que chegou para aquela autoridade. E também em matérias que a lei diz expressamente. Isso aqui só esse órgão pode fazer. E tanto a delegação quanto a avocação, ou quando elas acabam, tudo isso tem que ser publicado oficialmente, para todo mundo saber quem está responsável pelo quê. Transparência, né? E se a lei não disser exatamente quem decide, a regra é começar pelo nível mais baixo que tem a condição de resolver? E para garantir que essa decisão seja justa, imparcial, a lei se preocupa com quem está decidindo, certo? Para não ter conflito de interesse. Nossa, fundamentalmente. E para isso, a lei traz duas figuras bem importantes, o impedimento e a suspeição. São regras para garantir a imparcialidade. Impedimento e suspeição, qual a diferença? Pensa no impedimento como um sinal vermelho. São situações bem objetivas, claras, que proíbem o servidor ou autoridade de atuar naquele processo específico. Ponto final. Por exemplo, se ele tem interesse direto ou indireto no assunto, se ele já participou do caso de outra forma antes, foi perito, testemunha, ou se ele, o cônjuge, um parente próximo, está brigando na justiça ou administrativamente com a pessoa interessada no processo. Quem está impedido tem que avisar e sair do caso. Se não fizer isso, é falta grave. Entendi. É bem direto. E a suspeição? A suspeição é mais como um sinal amarelo, sabe? São situações um pouco mais subjetivas, que podem levantar dúvidas sobre a imparcialidade, tipo amizade muito próxima ou inimizade declarada, notória, com o interessado ou com parentes dele. Nesse caso, a própria autoridade pode dizer, olha, acho melhor eu não julgar isso aqui. Ou o interessado pode levantar a questão. Acho que essa pessoa não vai ser imparcial comigo. Se a autoridade negar a suspeição, o interessado pode recorrer dessa negativa. O objetivo final dessas regras, tanto de impedimento quanto da suspeição, é esse: garantir que a decisão seja técnica, baseada na lei e não em relações pessoais, né? Para ter confiança no resultado. Faz todo sentido. Super importante isso. E pensando no processo em si, no dia a dia. Papelada, prazos, como a gente se comunica, como a lei organiza essa parte mais operacional. Para ser funcional, mas também justo. Olha, a lei tenta ser prática aqui. A regra geral é: os atos do processo não precisam ter uma forma super específica, um carimbo especial, a menos que uma outra lei exija isso. Mas tem o básico, né? Tem que ser por escrito, em português claro, tem que ter a data, o local onde foi feito e a assinatura de quem é responsável. Coisas como reconhecer firma em cartório, só se tiver uma dúvida muito grande sobre se a assinatura é verdadeira mesmo. Exato. E para facilitar, a autenticação de cópias de documentos pode ser feita ali mesmo no órgão. O servidor compara a cópia com o original e pronto. E as páginas do processo têm que ser numeradas, rubricadas, para manter tudo organizado, para ninguém tirar ou colocar folha depois, sabe? São detalhes, mas que dão segurança e ajudam a registrar tudo direitinho. E sobre o tempo e o lugar para fazer as coisas no processo? Bom, os atos têm que acontecer em dias úteis, né, e no horário normal de expediente do órgão. Existe um prazo geral de 5 dias para praticar os atos, tanto a administração quanto a gente, os interessados. Mas esse prazo pode ser estendido se tiver um bom motivo, justificado. E o lugar? Preferencialmente é lá na sede do órgão mesmo. Mas se precisar ser em outro lugar, por algum motivo, o interessado tem que ser avisado com antecedência, claro. Um ponto que me parece crucial é a comunicação oficial. Como a administração avisa a pessoa do que está acontecendo, do que ela precisa fazer, ou do que foi decidido? Como funciona essa notificação? Esse é um ponto-chave mesmo. Essa comunicação formal tem nome: intimação. É o jeito oficial de chamar a pessoa para saber de uma decisão ou para cumprir alguma coisa, apresentar um documento, comparecer numa reunião, etc. E a intimação não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ser bem completa. Tem que dizer quem está intimando e quem está sendo intimado, qual é a finalidade daquilo, se tem data, hora e local para comparecer, se precisa ir pessoalmente ou pode mandar representante. Tem que avisar também que o processo vai continuar mesmo que a pessoa não apareça. E, super importante, tem que indicar os fatos e as leis que baseiam aquela intimação. Por que estão pedindo aquilo? Qual a base legal? Tem prazo mínimo para essa comunicação chegar, não pode ser de um dia para o outro, né? Não. Se for para a pessoa comparecer pessoalmente,
A intimação tem que chegar com pelo menos 3 dias úteis de antecedência, para dar tempo da pessoa se organizar, né? E como ela chega? Pode ser de vários jeitos. A pessoa pode assiná-la no próprio processo que recebeu, pode ser pelo correio com aviso de recebimento, AR, pode ser por telegrama ou qualquer outro meio que garanta que a pessoa ficou sabendo. E se não acharem a pessoa ou não souberem quem são todos os interessados, aí se usa publicação oficial, tipo o Diário Oficial. E se a intimação for feita errada? Com informação faltando, por exemplo? Uma intimação feita errada pode ser considerada nula e inválida. Mas tem um detalhe. Se mesmo com o erro na intimação a pessoa comparece ou faz o que tinha que ser feito, aí se considera que o objetivo foi atingido e o erro é superado. E outro ponto. Não atender a uma intimação não quer dizer que você concorda com o que está ali ou que você está abrindo mão dos seus direitos, tá? A defesa continua valendo. Ok, comunicação feita. Aí o processo entra naquela fase de juntar informações, provas, né, para entender o que realmente aconteceu. Como funciona essa parte? Exatamente. Essa é a fase que a gente chama de instrução. É o momento de buscar, de reunir todos os dados, documentos, informações, provas, tudo o que for necessário para quem for decidir ter uma base sólida. A iniciativa pode ser da própria administração, que vai atrás das informações, ou pode ser a pedido do interessado, que quer apresentar algo. E a lei tem uma preocupação aqui. Essa busca por provas deve ser feita do jeito que cause menos custo, menos complicação para quem está envolvido. E uma regra de ouro: prova conseguida de forma ilegal, Completamente proibida no processo administrativo. Não pode usar. e como a lei tenta garantir que a verdade apareça mesmo e que as pessoas possam participar dessa fase. Aqui tem uns mecanismos bem interessantes. A lei fala em buscar a verdade material. O que é isso? É ir além do que está só escrito no papel. É tentar descobrir o que realmente aconteceu. Para isso, a administração tem o dever de investigar, de ir atrás. E olha só, ela tem até que ajudar o interessado a conseguir documentos que já estão com o próprio governo em outros órgãos. Não pode só dizer "se vira aí". O interessado, por sua vez, tem o direito de juntar documentos a qualquer momento antes da decisão. Pode apresentar parecer técnico, pedir para fazerem novas investigações, as diligências, pedir perícia. E a administração pode simplesmente negar um pedido de prova do interessado? Só pode negar se tiver um motivo muito claro e justificado. Se a prova for ilegal, se não tiver nada a ver com o caso, se for totalmente desnecessária ou se for só para enrolar para atrasar o processo que a gente chama de protelatório. Mas essa recusa tem que ser explicada, fundamentada, não pode ser um não porque não. E para garantir a participação, especialmente em assuntos mais complexos que afetam muita gente, a lei prevê a consulta pública e a audiência pública. São jeitos de ouvir a sociedade, ouvir especialistas, outros interessados, antes de tomar uma decisão de grande impacto. E antes da decisão final, geralmente tem um momento para o interessado apresentar as alegações finais, que é tipo um resumo final dos seus argumentos. Uau, bastante coisa nessa fase de instrução. Depois disso tudo, vem a decisão, finalmente. A administração pode simplesmente esquecer o processo numa gaveta? De jeito nenhum. A lei é muito clara quanto a isso. A administração tem o dever de decidir. Ela tem que dar uma resposta explícita sobre o que foi pedido ou sobre a questão que está ali no processo. Não pode deixar sem resposta. E tem prazo para isso, para não ficar esperando para sempre. Tem sim. A regra geral é: depois que termina a instrução, a fase de coletar provas, a administração tem até 30 dias para decidir. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, uma única vez, mas tem que ter uma justificativa. E eu ouvi falar de uma coisa mais recente, uma tal de decisão coordenada. Que bicho é esse? Entrou na lei depois, né? Isso, entrou em 2021. É uma ferramenta nova pensada para situações mais complexas. Sabe quando uma decisão depende da opinião, da análise de 3 ou mais setores diferentes? Ou órgãos diferentes? Tipo um grande projeto de infraestrutura, um licenciamento ambiental mais complicado. Se esses vários atores começam a discordar entre si, e isso está travando o processo, aí pode ser convocada uma reunião de decisão coordenada. E qual é a ideia por trás disso? Agilizar? Exatamente. O objetivo é simplificar,
dar agilidade, junta todo mundo que tem que decidir ou dar parecer importante naquela mesma reunião. Eles discutem os pontos, as divergências e tentam chegar a uma solução única, integrada. É para evitar que o processo fique pingando de um lado para o outro. Mas atenção, isso não tira a responsabilidade de cada órgão sobre a sua área, tá? E não serve para tudo. Licitação, por exemplo, não entra. Nem processo para aplicar sanção, nem quando envolve autoridades de poderes diferentes, tipo executivo e judiciário. Os interessados do processo principal podem até participar como ouvintes dessa reunião. E o resultado vira uma ata só, que consolida tudo. É uma tentativa de fazer a coisa andar pela colaboração. Interessante essa ferramenta. Mas seja uma decisão normal ou essa coordenada, tem uma exigência que você já mencionou e que parece ser a chave de tudo, né? A motivação. Com certeza. A motivação é, um dos pilares de todo o direito administrativo. Qualquer decisão importante que a administração toma precisa ser fundamentada. Tem que ter o porquê. Ou seja, a administração tem que dizer claramente quais fatos ela considerou e quais regras, quais leis ela usou para chegar naquela conclusão. Isso é obrigatório, especialmente quando a decisão mexe com direitos, impõe deveres, aplica multa, decide concurso, nega um pedido. E por que essa exigência é tão importante assim? Pensa bem, como que você vai se defender de uma decisão se você não sabe por que ela foi tomada? A motivação é o que permite a gente entender a lógica da administração. É o que garante a transparência, é o que permite o controle, seja pela própria administração, seja pela justiça depois. Sem saber o motivo, você não tem nem como argumentar contra, concorda? A lei diz que essa motivação tem que ser explícita, clara, coerente. Pode até ser feita por referência, tipo, decido conforme o parecer tal. E aí aquele parecer vira parte da decisão. Mas tem que ser claro. Decisão sem motivação ou com motivação genérica é considerada inválida. Que decisão tomada, bem explicadinha, motivada, aí o processo acaba ou ainda tem jeito de mexer nisso, de corrigir, de rever? O processo pode acabar de várias formas, sim. A pessoa que pediu pode desistir, ou pode ser que o motivo do processo nem exista mais, se tornou impossível. Mas mesmo depois da decisão, a história não necessariamente acaba aí. A própria administração pode e às vezes deve rever seus próprios atos. Tem duas ferramentas principais para isso, a anulação e a revogação. Anulação e revogação. Sempre confundo qual a diferença mesmo. É uma dúvida comum. Pensa assim. A anulação acontece quando a administração percebe que fez algo errado, que o ato nasceu ilegal, tinha um vício desde o começo. Nesse caso, ela não só pode, como deve anular. É um dever. E a anulação, em regra, desfaz tudo desde o início, como se o ato nunca tivesse existido, com algumas proteções para terceiros de boa-fé. Já a revogação é diferente. O ato nasceu legal, tudo certinho. Mas com o tempo, ele deixou de ser interessante para o interesse público. Deixou de ser conveniente, oportuno. Nesse caso, a administração pode revogar se achar melhor para o interesse público. Mas a revogação só vale daqui para frente, não mexe no passado. E tem que respeitar os direitos que já foram adquiridos por quem agiu de boa fé. Entendi a diferença. E tem também a tal da convalidação? Isso. A convalidação é tipo consertar um errinho no ato, sabe? Um defeito pequeno, formal, que não prejudica ninguém e nem o interesse público. Se for um defeito desses, sanável, a administração pode corrigir o ato, validar ele. É para aproveitar o que foi feito de bom, em vez de anular tudo por um detalhe. E tem aquela história do prazo para anular, né? Se a administração me deu algo e depois vê que foi ilegal, ela pode anular a qualquer momento. Não a qualquer momento. Esse é um ponto muito importante para a segurança jurídica. Se um ato ilegal beneficiou alguém e essa pessoa agiu de boa fé, a administração tem um prazo de 5 anos para anular esse ato. 5 anos contados da data em que o ato foi praticado. Depois desses 5 anos, em regra, mesmo que o ato tenha um problema lá na origem, ele se estabiliza. A administração perde o direito de anular por conta própria.
A exceção é se ficar comprovado que quem foi beneficiado agiu de má fé desde o começo. Aí não tem prazo. 5 anos, importante guardar esse número. E se sou eu, o interessado, que não concordo com a decisão final? O que eu posso fazer dentro da própria administração? Aí você tem o direito ao recurso administrativo. É a chance de pedir para a decisão ser reexaminada. Funciona assim. Você apresenta o recurso primeiro, para a mesma autoridade que decidiu. Ela tem 5 dias para pensar de novo, para reconsiderar. Se ela mantiver a decisão, aí o recurso sobe automaticamente para a autoridade superior, para a chefia imediata dela. E a regra é que não precisa pagar nada para recorrer, não tem que depositar caução nem nada. E quem pode recorrer? Só quem começou o processo. E tem prazo. Podem recorrer às partes originais do processo, claro. Mas também aqueles que podem ser afetados pela decisão, mesmo sem ser parte direta. E lembra das organizações e associações? Elas também podem recorrer para defender interesses coletivos ou difusos. O prazo para entrar com recurso é de 10 dias, contados a partir do dia em que você ficou sabendo da decisão. E a autoridade lá de cima que vai julgar o recurso tem 30 dias para decidir, pode prorrogar por mais 30 se justificar. E normalmente recorrer não para os efeitos da decisão. Ela continua valendo enquanto o recurso é analisado. Mas, se tiver o risco muito grande de um prejuízo sério, a autoridade pode dar o efeito suspensivo, para segurar a decisão até o julgamento do recurso. E o processo pode subir no máximo por 3 níveis hierárquicos, 3 instâncias administrativas. E o que essa autoridade superior pode fazer com a decisão quando julga o recurso? Ela pode mudar tudo? Pode sim. Ela tem poder para reavaliar tudo. Pode confirmar a decisão que veio de baixo, pode modificar, dar uma solução diferente, pode anular tudo se achar que teve uma ilegalidade grave, ou pode até revogar, se entender que a decisão não é mais conveniente para o interesse público. É uma nova chance de análise completa. E tem também a revisão. É um pouco diferente do recurso. Serve para processos que já terminaram e que aplicaram alguma sanção. Se depois aparecerem fatos novos ou circunstâncias que não eram conhecidas na época e que podem justificar uma decisão diferente, é possível pedir a revisão daquela sanção. Pode ser a pedido ou a própria administração pode fazer. Mas atenção, a revisão nunca pode piorar a situação de quem foi sancionado. É só para melhorar, se for o caso. Entendido. E para a gente fechar essa parte dos procedimentos, como é que se conta prazo nessa lei? É dia útil, dia corrido? A regra geral de contagem é assim. Você exclui o dia que começa a contar e inclui o dia do vencimento. Se o prazo for em dias, a contagem é contínua. Inclui sábado, domingo, feriado, a menos que uma lei específica diga que é só dia útil. Se o prazo for em meses ou anos, aí conta de data a data. Se começa dia 10 de janeiro e é um mês, vence dia 10 de fevereiro. E um ponto crucial: os prazos não param de correr, não se suspendem, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, imprevisível, uma força maior comprovada. Perder prazo em processo administrativo é complicado, pode significar perder o direito de fazer alguma coisa. Tem que ficar atento. Claríssimo. E para finalizar mesmo, a lei ainda fala de sanções e tem umas disposições finais, né? Ouvi falar de uma prioridade de tramitação. Isso, sobre as sanções tipo multa ou obrigação de fazer ou não fazer algo, a lei só reforça o óbvio. Tem sempre garantir o direito da pessoa se defender antes de aplicar qualquer punição. Ela também diz que essa lei geral serve de base, de complemento para outras leis que tratam de processos administrativos específicos, tipo processo tributário, processo de licitação. E aí tem esse ponto que você mencionou que é muito importante do ponto de vista social, a prioridade de tramitação. Ah, sim. Quem tem direito a essa prioridade faz o processo andar mais rápido. Exatamente, a ideia é essa. Tem direito às pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com alguma deficiência, seja física ou mental, e também quem tem certas doenças graves, que a lei lista direitinho. Câncer, AIDS, Parkinson, cardiopatia grave, esclerose múltipla, tuberculose ativa, hanseníase, são várias. Quem está numa dessas situações pode pedir a prioridade. Tem que juntar um documento que comprove a condição, né? E aí o processo ganha uma identificação especial, um aviso, para todo mundo que pegar naquilo saber que tem que andar mais rápido. É um reconhecimento de que para essas pessoas o tempo pode ser ainda mais crucial.
É uma questão de justiça e de humanidade, né? Nossa, percorremos bastante coisa dessa Lei 9.784, hein? Desde os princípios lá no começo, os direitos e deveres de quem interage com a administração, vimos como o processo começa, quem pode participar, a importância da competência, de evitar o conflito de interesse com o impedimento e a suspeição, falamos das formalidades, da comunicação importantíssima que é a intimação, da busca pela verdade na instrução, do dever de decidir com motivação e, por fim, como o processo termina e as chances de rever a decisão, com anulação, revogação, recursos, revisão. Ufa! Fica bem claro, né, que a lei tenta ser um guia mesmo, um roteiro para essa relação que às vezes é tão complicada entre o governo e o cidadão, tentando achar um equilíbrio entre fazer a máquina funcionar e garantir que a gente seja tratado de forma justa, transparente. Exatamente. É um mapa para essa interação. E acho que a reflexão que fica, talvez, é dupla, né? Por um lado, pensando na administração, com uma lei tão detalhada, cheia de princípios bons, de regras para garantir justiça e agilidade, quais são os desafios reais lá na ponta para fazer tudo isso funcionar de verdade? Numa máquina tão grande, tão complexa como a federal. O que impede, às vezes, que esses princípios se tornem realidade no dia a dia? E pelo nosso lado, como cidadãos, agora que a gente conhece um pouco melhor essas regras do jogo, como podemos usar esses direitos de forma mais esperta, mais eficaz? Como podemos fazer valer a ampla defesa, o direito à informação, a motivação, nas nossas interações com o poder público? Fica aí para a gente pensar, né? Excelentes pontos para a gente continuar refletindo, sem dúvida. Muito obrigada pela companhia de todos vocês nesta nossa exploração da Lei do Processo Administrativo Federal. Foi um prazer. O prazer foi meu. Até a próxima. Até lá!